Olá, Glenda, tudo bem? Olá, Nicolas. Então, essa daqui é a segunda parte do vídeo sobre sala de aula, né? Como que funciona. Ah, então, quer dizer, nós temos assim um ensino fundamental que mostra para a criança o fundamento. Ele tem que aprender a escrever o nome, ele tem que aprender a se locomover naquilo que a gente chama de sociedade letrada. Quer dizer, tem valor aquilo que é escrito. Aquilo que a gente fala, que seria uma sociedade oral, né, como dos povos indígenas, muitos povos indígenas resistiram a adquirir a escrita. Achei muito bonito uma fala do Ailton Krenak, que ele diz que os portugueses vieram colonizar e trazer a escrita para os povos indígenas. Então, durante muito tempo, os indígenas não queriam aprender a ler e escrever, porque essa é uma imposição. Somente agora estão surgindo autores indígenas, né, o próprio Krenak, né, que está na Academia Brasileira de Letras. Então, nós estamos numa sociedade letrada e é importante que o indivíduo saiba se articular nessa sociedade, que ele consiga ter um emprego, que ele consiga viver nessa sociedade, ler um contrato, assinar um nome, pegar um ônibus, aquilo que faz parte do dia a dia. Por isso que se chama ensino fundamental, é o fundamento para a sociedade. Uma segunda parte, que é o ensino médio, e aí começa a ter problema, né? O ensino médio é uma preparação para a universidade, né? São disciplinas que, dependendo o caminho que você for seguir, alguma coisa não vai ser tão importante. Então, por exemplo, para um farmacêutico, um cara que vai lidar com fórmulas e tal, com química, talvez um estudo de literatura, de poesia, um livro de poesia, talvez ele passe bem sem isso, sabe? Não faz parte do métier dele. E ele não vai precisar saber, de repente, quais são as capitais do Brasil, qual é a história colonial, qual é a história, quais são os elementos gramaticais. Talvez ele não precise sequer aprender uma língua estrangeira. Talvez isso fique em segundo plano, não interesse. Da mesma forma que para alguém que se forma em letras como eu, interessado em literatura, então não vai ter tanto interesse a tabela periódica, por exemplo. Não é uma coisa que eu uso no meu dia a dia, não é um negócio. Isso acaba, eu tenho os fundamentos, né, porque eu passei pela escola, mas isso dali não é uma coisa que muda a minha vida, né? Então, esse estudo, e também, né, para o aluno que não vai para o curso superior, o ensino médio, às vezes, é um estudo que ele tem, mas é um estudo que vai ficar, talvez, obsoleto ali. É uma informação que ele tem a formação. Isso dali serve para um currículo e tal. Às vezes ele tem um ensino médio completo, ele estudou até ali. Mas não é alguma coisa que impacte na vida dele. E na faculdade a gente discute isso mesmo, a necessidade de curso superior, porque isso está muito atrelado à ideia de ter uma vida de sucesso, quer dizer, ser alguém na vida. Né? Então, se nós tivéssemos uma vida digna, condições de uma vida decente, o cara que trabalha tem condição de morar bem, tem a despensa cheia, não passa fome, consegue educar os filhos, consegue ter lazer, consegue ir para o teatro, consegue fazer uma viagem de vez em quando, não passa necessidades, talvez a universidade ficasse reservada para quem quer estudar ou para quem precisa. Por exemplo, se eu quiser ser um médico, eu sou obrigado a fazer faculdade. Não existe um médico autodidata. Não existe, se eu quiser ser um professor, enfim, se eu quiser uma vida intelectual.
Então, nesse sentido, para mim, a primeira vez que eu ouvi isso foi um choque. Falei, puxa, a universidade, não para todos, mas fazer um estudo, a educação para, assim, educação superior, para quem deseja, né? Assim, para quem quer fazer, para quem deseja ou quem precisa, né? Isso, em sociedades mais justas, né, pensando, mais justas é mais ou menos, né, a gente pensa na França, a gente vê que a coisa, eu estou pensando na França, mas a gente vê que a coisa não é tão bonita assim também de perto, mas não existe uma disparidade tão grande, por exemplo, entre um médico, sabe, e o porteiro. O cara não precisa, não é uma coisa tão, um é milionário e o outro não tem como pagar a conta de luz, sabe, a coisa é mais equilibrada. Então você escolhe as suas profissões mesmo por vocação, né? Tinha uma fala de uma vez um guitarrista famoso lá de São Paulo, Faísca, né, ele estava falando, o sujeito vai fazer medicina porque ganha mais, ele quer tocar guitarra, mas vai fazer medicina porque ganha mais, depois ele sai por aí matando gente, né, ele não vai ser um bom profissional, ele se frustra profissionalmente, ele queria estar fazendo uma outra atividade, ele foi atrás do dinheiro e é um frustrado profissional. Essas são coisas também, assim, que dificultam a vida da sala de aula, sabe? Você tem que lidar com pessoas que estão fazendo o curso, não porque tem uma vocação para aquilo ou porque tem um desejo de atuar naquele meio, mas porque se sente obrigada para mudar de vida, porque está acostumado porque quer deixar a miséria, por exemplo. Né? Mas até, inclusive, tem, né, assim, para ensino fundamental, é obrigatório mesmo. A criança que falta, né, acho que 4 ou 5 vezes seguidas, o conselho tutelar, ele pode ser acionado. Então, assim, existem formas de proteção, né, dessa criança, para a questão da negligência, né, dos pais, mas acho que o que você está trazendo ilustra mais, quando a gente olha para a educação como um todo, com a dificuldade dela estar conectada com o dia a dia. Eu penso que seria muito importante que o ensino médio ele fosse mais voltado para funcionalidade, para que a funcionalidade num sentido de que o aluno ele consiga pensar, ele consiga raciocinar, ele consiga tomar decisões. Por exemplo, sobre geografia, ele poderia, né, muitas pessoas almejam, ambicionam conhecer lugares, culturas. Então, talvez se esse conteúdo ele não fosse tão rígido, não fosse tão fechado e tivesse mesmo essa, como eu posso dizer, essa puxada assim para o turismo, talvez, de começar a conhecer, trabalhar os afetos para ter uma função. Então, se no ensino médio, por exemplo, tivesse conteúdos mais, a aula, né, ela pautasse conteúdos mais voltados para uma funcionalidade, por exemplo, na química, entender que misturar determinadas substâncias, como outro dia, né, na verdade faz um tempo, eu vi no noticiário, uma secretária do lar, ela estava preparando uma limpeza, né, para jogar ali no banheiro, e ela misturou vários tipos de produtos e a soma, né, daquelas substâncias todas fez com que ela perdesse o olfato, porque, né, acabou resultando numa substância tóxica, né, que ela inalou e perdeu o olfato. Então, a química, entender por que não se pode misturar e quais você pode, quais não pode, né, qual a implicação, o que pode acontecer. Acho que ter um conteúdo mais voltado para a prática, para a funcionalidade, para uma qualidade de vida, talvez fosse uma possibilidade. Mas aí nós temos vários professores que têm visões diferentes, algumas pessoas, elas enfim, buscam lecionar por motivos diversos.
Então, talvez, né, não são todos que estarão alinhados com esse propósito. Então, né, acho que falta um pouco de acompanhamento, né, de como que essa educação ela está sendo realizada na prática pelos professores, como que ela está sendo assimilada na prática pelos alunos, como que a instituição dá conta, o que ela dá conta, né, de bancar em termos de educação, porque, como você falou, o ensino médio voltado, né, para a universidade, para o ensino superior, porém, muita troca de professor, muito desinteresse, muitas questões, ou seja, o objetivo ele não é alcançado, né? E aí, né? Parece que não há talvez um interesse em analisar por que que não está funcionando, por que que para passar, né, num curso superior, é preciso fazer um preparatório, quantos anos de preparatório, por que que a maior parte das pessoas que estão frequentando o curso superior estão utilizando de benefícios, o que que acontece, né, qual a função disso depois para essa pessoa mais carente, que entra com benefício, e aí tem lá o curso dele parcelado, e aí depois ele se depara com uma vida de recém-formado já com uma dívida, como é que é isso? Tem uma preparação, tem alguma orientação financeira para que esse aluno ele consiga se organizar, né, para começar uma carreira e gerenciar essa dívida, né? Enfim, acho que muitas coisas não funcionam e parece que elas são criadas para não funcionar. Pelo menos é a minha perspectiva. Isso que é triste, né? Parece que é pensado mesmo para não funcionar, né? Tem um mecanismo cruel um perverso nessa história, né? Assim, excludente. A exclusão parece que faz parte do jogo, muito frequentemente. E aí, em relação ao que você tinha falado sobre esse aluno que está ali na sala de aula e está desmotivado, acho que uma forma de resgatar essa motivação é conversar, né? Tentar talvez mostrar como que ele se situa, né? Como que esse estudante ele se situa na sociedade, como ela está, quais as implicações, trazer um pouco, né, de proatividade para ele no que se refere à tarefa do pensar, de que ele pode sim não estudar. Se ele não, né, não fazer atividade, mas vai ter uma repercussão. E essa repercussão não pode ser uma reprovação, não pode ser fragmentada, penso eu. Ah, você vai reprovar, você vai tirar nota baixa, você vai perder as férias. Acho que é uma coisa muito maior. É entender que como que é difícil para algumas pessoas se organizarem, mesmo tendo um curso superior, né, como que alguns jogadores de futebol conseguem ascender, conseguem finalmente aquela oportunidade, e aí, por conta de algo ali no contrato, uma malícia que ele não tem, uma interpretação de texto que não funcionou, aquele youtuber, né, que está ali, conseguiu, está com um número X de inscritos, como tem alguns que viraram notícia, mas aí não dominam essa parte de gerenciamento, análise, né, dos contratos, que é a interpretação de texto, que é análise crítica, e acabam deixando nas mãos de outra pessoa esse poder de gerenciamento e tomam golpes e saem frustrados, perdem a oportunidade. Então, se estuda para conseguir pensar, e mesmo que não tenha solução para um determinado problema, que consiga pensar sobre onde eu posso buscar ajuda, quem pode, né, me dar um suporte, qual tipo de profissional, enfim, e parece que não está linkado essa consequência, ela não é explicitada, né, nas formas de orientação. Pelo menos eu tenho essa percepção. E aí o aluno se perde mesmo, porque é como você falou, eu não quero fazer vestibular, então eu não vou estudar. Fica fragmentado, e na verdade não é só por causa do vestibular,
É para que ele possa se posicionar de maneira mais digna frente aos desafios. Então a gente termina esse vídeo aqui, tá? E um próximo, vamos voltar a esse assunto ainda, tem muito mais o que falar. Também acho.